que nem nós estávamos falando do propósito, né? Nós estávamos falando de tem que estar alinhado o que a gente quer com aquilo que Deus, com a vontade de Deus. Porque assim, eu também penso assim, pastor, que Deus, ele não vai me dar nada que tire eu da presença dele. De jeito nenhum. Você pensa assim também? Também. Porque assim, eu já falei muito sobre isso. Às vezes Deus, ele nos dá uma casa na praia. Você ora, Deus te dá uma casa na praia. É pecado? Não é pecado ter uma casa na praia. Só que se você começa a descer para a praia sexta-feira e só vem no domingo depois do culto e some da igreja, aquilo vai começar a se tornar um erro na tua vida. Não é bênção, é maldição. Maldição, porque maldição. É assim... A bênção de Deus não afasta ninguém, pastor. Não, a bênção de Deus ela não afasta, a bênção de Deus não entristece e não acrescenta dores. Isso. E uma pessoa que se afasta da presença de Deus, com certeza ela vai começar a ter algumas... porque assim, na presença de Deus a gente já encontra dificuldade. Fora da presença de Deus, então, a dificuldade é muito maior. Multiplica, mais ainda. E o que acontece? Eu sempre tenho conversado com alguns irmãos, né? Inclusive isso. Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus, ele revoga algumas coisas na nossa vida. No caso, éramos sujeitos a ser lançados no fogo do inferno. Mas Deus ele fez um projeto para tirar nós de lá. Por intermédio da morte de Cristo, né? Nós saímos desse caminho tenebroso que a gente estava seguindo e hoje, graças a Deus, nós vivemos na luz. A Bíblia vai mais além, diz que nós somos a luz desse mundo. Isso. Então precisamos ser diferente. Me recordo uma época que quando passava um crente na rua, você sabia que era crente. Sim. Lembra do profeta? Lá vai um santo, um homem de Deus. Sim. E ele era observado. Sim. E a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunha que nos observa. Aí eu pergunto para o pastor, essa geração que está sendo levantada, né? Essa geração que está sendo levantada, ela muitas das vezes deixa dúvida. Sim. Deixa dúvida. Muita dúvida. Muita dúvida de que se porque muitas vezes nós entendíamos que não, o negócio não está na vestimenta, porque tem camarada assim e tal, mas lá no fundo... Mas a conduta de um cristão era diferente. Lógico. Era diferente, né, pastor? Não só a roupa, mas a conduta ainda mais. Né? A roupa, ela faz toda a diferença. Porque assim, pastor, a gente sabe que tem a doutrina dos usos e costumes, né? Então, as pessoas às vezes se apegam a essa visão de uso e costume e as pessoas acham que pode andar de qualquer jeito. E não é assim, pastor. Né? Então essa é a dificuldade, porque quando existe um confronto a respeito da roupa, tem gente que fala, que a gente cafona, a gente tira, mas não é, a gente, igual exemplo assim no meu caso, eu acredito sim que uma mulher, ela pode usar um exemplo assim, uma calça e vice-versa, mas o que eu falo assim, mas qual que é a calça que a mulher vai usar? Então assim, eu acho que a roupa, o cristão, ele tem a obrigação... Ele tem que ser ponderado, né? Ele tem que ser ponderado, ele tem a obrigação de vestir uma roupa que não escandaliza em todo sentido, não só trazendo a sensualidade, mas também uma roupa de cristão. Porque, por exemplo, assim, tem gente também que pega muita moda do mundo, essas modas muito extravagantes, e umas roupas que não tem nexo, umas roupas que não tem, né? Não tem perfil de cristão. Sim. Então, assim, a pessoa ela pode usar assim a roupa que ela achar que ela fica legal e tudo, mas desde que seja uma roupa normal, uma roupa de crente, uma roupa que não vai transmitir a sensualidade. Então, a roupa e a conduta, ela define o cristão, sim. Certo. Porque só da gente andar e olhar é vizinho, porque assim, igual o pastor acabou de falar, nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então, para uma pessoa do mundo, um cristão, é aquele que se veste direito e tem a conduta direita. Aquilo é diferente, né? A igreja, a nossa igreja,
ela é formada assim. Para a pessoa do mundo, você falar, como que é o crente? Ele já vai falar pela roupa. Sim. Então, a roupa, na concepção do mundo, ela vale sim. Então, acho que o crente, ele tem que sim ter um pudor na roupa. Tem que ter, pastor, não tem como. Então, eu acho assim que a moda extravagante, a roupa extravagante, ela tira a característica. Você pode chegar e falar, não, mas eu sou crente, sabe de Deus, você fala, mas desse jeito aí você é crente, então a igreja tem que entender, não tem como, pastor, E precisa ter um cuidado porque tem muitos cristãos, muitos evangélicos, crentes, que eles são repreendidos por alguém que às vezes não professa nem a mesma fé que ele. E aquele ditado, eu ir para a igreja para ser que nem... Porque assim, um perigo muito grande, a rede social ela é uma ferramenta muito boa. Sim. Muito boa de ser usada, mas ser usada com sabedoria. Essas alfinetadas na rede social denigre a imagem de um cristão. Com certeza, não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu estou nervoso com o pastor Washington, fez algo que me desagradou, eu vou para a rede social e maiar o pau no pastor Washington. Não pode. Então, é um evangelho distorcido. Sim. Acaba sendo um evangelho distorcido e precisa ter um cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado, a geração de liderança que nós fomos levantando posteriormente a nós, ela será uma geração meia perigosa. Isso. Né? Porque assim, eu não sei como é que o senhor tem a visão dessa geração de líderes que tem se levantado hoje. Um exemplo, a gente estava falando daquilo que é consagrado ao Senhor, viver do Evangelho, ali voltado para a obra do Senhor. Isso. Então, o que a gente precisa entender? Se eu não tenho uma atividade secular, é a igreja que cuida de mim, tá certo que eu preciso ser bem cuidado. Não é pecado você ter uma casa, não é pecado você ter um bom carro, não. Você se vestir bem, os seus filhos se vestir bem, enfim. Mas se eu não tenho uma atividade secular que me dá uma boa remuneração, eu também não posso estar ostentando. Porque se eu não tenho outra atividade, eu estou ostentando com o quê? Com o recurso da igreja. Verdade. Não é verdade, pastor? Sim. Então, talvez que nem nós voltando aqui o caso desses, que às vezes ele funda uma igreja no intuito de ter angariar frutos mais para ele, material, financeiro para ele, acaba se frustrando porque não vai conseguir isso. Não vai, pastor. E se ele conseguir, ele vira alvo de crítica. Ele se vende. Ele se corrompe. Se corrompe. E a Bíblia tem um texto, não me recordo agora onde está escrito, que o que afasta o crente da presença de Deus são as riquezas e as seduções mundanas. Sim. Então ele acaba sendo seduzido. Sim. Né? Seduzido. Porque o dinheiro é um Deus, pastor. O dinheiro é um Deus. Nem todo mundo está preparado para lidar com o dinheiro. Né? Porque o dinheiro, ele é um Deus. E ele é um Deus que ele é fácil de conquistar as pessoas. Né? A gente conhece ele domina. A gente conhece como Deus Mamon, né? Sim. É por isso que quando Deus confronta os discípulos, né? Falando que onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, ele está falando justamente isso, né? Porque se ter dinheiro não é pecado, nunca foi pecado. Sim. Né? O pecado é o amor ao dinheiro. Sim. Então, é um texto que eles confundem muito. O dinheiro é raiz de todo mal. Não é isso que diz. O dinheiro é muito bom, pastor. O dinheiro é bom. Que a gente tenha muito dinheiro, só que a forma que nós lidamos com o dinheiro, tem gente que faz do dinheiro um Deus. Então, por isso que é aquilo que eu falei para o pastor. Tem muitas pessoas que se perdem por causa do dinheiro. E o dinheiro, ele corrompe. Então, se a pessoa não tem maturidade, se a pessoa não tem vida com Deus, se a pessoa ela não tem visão de reino, né? Se Deus olhar para dentro do nosso coração e não ver sinceridade, não vai. Pastor, tem uma palavra pequenininha que um pastor amigo meu falou para mim quando eu estava começando o ministério, né? Começou o ministério num salãozinho que cabia 60 pessoas e eu estava muito preocupado porque eu queria fazer cursos de liderança, pastoral, eu queria me preparar para a liderança, sabe? E o pastor, ele viu aquela preocupação em mim, eu conversando com ele, pastor,
me indica conferências, cursos de liderança pastoral, que eu quero me capacitar mais e mais para mim poder o ministério alavancar, crescer. E o pastor viu que aquilo em mim estava aquela ansiedade, e ele me chamou e falou uma pequena palavra. Falou, pastor, eu vou falar uma palavra pequenininha para o pastor. Se você guardar essa frase que eu vou te falar no seu coração, essas palavras, se você guardar no seu coração, você vai ser abençoado. É uma coisa simples, mas se você colocar no seu coração, você vai ser abençoado. Falou assim, pastor, você está se preocupando com tudo isso que você está querendo fazer? Faz bem, você tem que se capacitar, você tem que estudar mesmo, tudo isso vai te fazer bem. Mas eu vou falar uma coisa para você, quando Deus olhar para o seu coração, Deus precisa ver o quê? Sinceridade. Deus tem que olhar para você e falar assim, ali está um crente, ali está o meu servo. Então ele falou assim, então o que vai fazer a diferença no seu ministério não é a capacitação que você vai ter eclesiástica, vai ser a sinceridade do seu coração. Se Deus olhar para o seu coração e Deus vê sinceridade, Deus vê fidelidade, Deus vê um coração que tem a visão de reino, você vai longe. Só porque Deus sabe que você não vai se contaminar. Então, tira essas coisas da cabeça. Vai lá, faz o curso que quer fazer, mas não é prioridade. A prioridade é você ser crente, é você ser um servo de Deus. Não perder a essência de um servo. Não perder a essência de um servo. É porque às vezes o diploma ele já mexe com o psicológico da pessoa. Sim. Uma pessoa que está despreparada, né? Sim. Ele se sente superior. E o que a Bíblia nos ensina não é se sentir superior a ninguém, mas é sempre orar o nosso irmão como superior a nós. Sim, correto. Porque se você é um camarada que eu olho para você como alguém superior a mim, eu vou prestar todo o devido respeito. Mas quando você acha que a pessoa é inferior a você, você pisa, maltrata, despreza. Sim. E aí nós vamos contra aquilo que a palavra de Deus ensina. E importante esse ponto de vista do pastor que te orientou. Porque às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa que esquecemos do principal. Porque, na verdade, quando os missionários vieram para o Brasil, a mensagem deles era uma. Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Isso. E olha no que deu. O crescimento que teve a igreja. Cresceu muito. Com a mensagem. Porque, assim, o perigo de nós nos tornarmos... não que seja errado estudar, buscar bom conhecimento, claro. Quanto mais conhecimento, menos nós somos escravos. Se você tem conhecimento de alguns assuntos, você não fica sendo passado para trás. Mas o perigo de um grande conhecimento a nível buscar esse vasto conhecimento, de começar a pregar primeiro algo que a pessoa não entende. Aí a mensagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus já não surte um efeito na nossa vida. É verdade. Porque você quer extrair algo mais profundo, né? Você quer saber que cor que era a roupa do Salomão. Isso. E eu vou buscar, vou estudar para mim, né? Eu vou querer saber as vasilhas da viúva que recebeu o azeite. Quantas vasilhas eram? E você começa a trazer coisa que acaba gerando uma confusão na mente do ouvinte. E a gente também começa a desprezar muito a mensagem simples. Sim. Que é aquela bíblica, aquela objetiva. Que a gente acha que toda mensagem tem que ter um conteúdo teológico muito forte, ou contextos históricos, e aquela situação toda, e aí a gente acaba desprezando as mensagens pequenas, e é aí que mora o perigo. Sim, porque você começa a subir no púlpito, não com aquela preocupação, aquele medo que todo pregador tem, quando sobe, a perna treme, dá um frio na barriga. E isso é mostrando o nosso lado humano. Sim. A nossa dependência de Deus. Verdade. Então, se eu tenho um vasto conhecimento, que eu volto a repetir, não é errado você buscar conhecimento, quanto mais conhecimento, melhor. Mas quando você começa a ter habilidade e você começa a ser habilidoso,
você começa a ir pela sua habilidade. Sim. A pessoa fica muito mecânico, né? Você começa a ir pelo profissionalismo. Fica muito mecânico e perde a essência. É assim, eu não sei como que é a conduta do senhor a nível de evangelho no que diz respeito, sendo pastor presidente de uma igreja, o senhor prega para aquela igreja e se tem aquele ministério que levar a palavra, faz bastante agendas. Sim. Então, um pregador que tem bastante agendas, para ele, às vezes, fica até fácil, porque ele monta um sermão, sim, um sermão ali, um sermão bom, que dá um resultado, ele prega aquele sermão aqui, prega aqui, o mesmo sermão. E a partir do momento ali, ele vai começar a decorar aquele sermão. Então, ele não vai trazer... automaticamente ele decora. Ele decora. Sim. E ele vai trazer aquilo ali, né? Vai provocar aquele chamado efeito que nós voltamos aqui a falar, aquele movimento, mas que aí pode até me questionar, dizer assim, não, mas a palavra se renova e tal, posso pregar a mesma palavra, enfim. Mas eu acredito que a mensagem que muda e que traz um resultado é aquela mensagem que Deus te dá. Sim, porque é muito fácil hoje eu entrar na internet e pegar um pregador de nome, e tem vários muito bons, que são homens de Deus, mas que tem mensagens que Deus deu para eles. Sim. E aquela graça de pregar daquele jeito, Deus deu para eles. Sim. Tem irmãos, assim, não, pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém aqui, mas o que precisa de ser revisto? Que tem até os trejeitos do pregador. Isso. A voz que o pregador faz. O jeito, a forma que pula. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pregador, e ele disse que foi num evento, e o pastor falou, eu vou contar até 3 aqui. Quando eu contar 3, o Espírito Santo vai descer, e o ginásio vai ser tomado, e vai ter arrebatamento e tal. E ele contou 3, ele contou 1, e conto 2, e ele pregando, e ele dizendo, né? E eu fiquei imaginando o Espírito Santo esperando ele terminar de contar até 3, né? Porque já vai contra aquilo que a palavra de Deus diz, que de repente um vento veemente impetuoso veio, sem que eles estavam orando, pedindo. Eles estavam orando, eles permaneceram orando, pedindo, e de repente receberam, né? Aí ele disse que ficou imaginando o Espírito Santo esperando, né? Eu só posso descer quando ele contar 3. E aí diz que no término da contagem eu conto 1, não sei o que lá, eu conto 2, eu conto 3, e diz que foi aquela explosão. E o fogo desceu, rapaz, e o povo começou a pular, e foi aquele trupé dentro do espaço, e teve pessoas que foram arrebatadas, e teve línguas estranhas, enfim, foi um fenômeno. E ele falou que ele viu aquilo ali, e ele falou, rapaz, e o negócio dá certo. E ele foi pregar no lugar, e ele pregou a mensagem do pastor. A mesma mensagem. A mesma. Esse pastor contando para nós. Que são experiências que a gente vive. Experiências. Para aprender, né? E ele contando, e ele disse que ele pregou a mesma mensagem, e ele falou, eu vou contar 3 aqui, e o Espírito Santo vai descer aqui, e não sei o que lá, e vai fazer assim, tal e coisa e tal. E ele falou que contou. E ele falou que se ele não para de contar, ele estava contando até aquele dia que ele contou para mim a coisa. Aí, conclusão, ele concluiu, ele falou, por que aconteceu isso comigo? Porque aquilo era com o pastor. Com o pastor. É que cada um tem uma forma de lidar. A manifestação de Deus, ela vem para num propósito para aquele momento. Sim. Né? Para aquele momento, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, se apoderava de alguém para um propósito específico. Sim. A pessoa era usada e depois ele voltava, ele se retirava. Deus fez uma promessa de ele vir e ficar dentro de nós, nos dando força para continuar. Né? Você pode ver que quando você pega um crente cheio do Espírito Santo, ele pode ser até que ele não pule, não rode, não fale tanto em mistério, enfim, mas ele é um crente que você entende que ele tem algo de Deus diferente. Sim. Porque o fruto que o Espírito gera na pessoa
é um fruto diferente. Sim. Né? Ele mentia, ele não mente mais. Ele se prostituía, ele não se prostitui mais. Sim. Ele roubava, ele não rouba mais. Há essa mudança. Conduta, mudança de conduta. Então, precisa tomar cuidado. Às vezes nós vemos algumas manifestações dentro do meio do povo de Deus que traz uma preocupação. Sim. Eu não sei como é que o senhor observa isso. Pastor, então, eu acredito assim, igual, voltando um pouco para a gente chegar aqui, pastor falando sobre as características de pregador. Às vezes, geralmente a pessoa que imita, a pessoa que ela imita o pregador, ela vai fazer a mesma coisa e não dá certo, porque eu acredito assim que cada pregador, ele tem o estilo dele e existe ali uma essência de Deus, uma intimidade com ele naquilo que ele faz. Então tem pregador que às vezes ele já tem um estilo ali avivalístico que é algo natural dele. Sim. Então aquilo ali, então às vezes a pessoa vê ele pregando uma mensagem e acha que ela vai pregar a mesma mensagem e vai surgir o mesmo efeito, mas não vai, porque aquilo é algo que Deus deu para ele. Deu para ele. Né? Assim como tem pregador também que às vezes não é avivalístico, é um pregador mais centrado, mas ele tem uma palavra que toca. Aí tem gente que às vezes é pentecostal demais, vai querer pregar naquele jeito e não vai acontecer nada, porque aquele mover a pessoa tem com Deus. Então, assim, é importante as pessoas entenderem isso. Então, eu acho assim que a mensagem, como o irmão falou, a mensagem, ela é uma mensagem. Eu acho que a mensagem revelada é a melhor mensagem. Porque, sim, assim, sermão, quer dizer, sermão é uma coisa que a gente grava, né? Sim. Eu tenho muitos sermões de 20 anos para cá, eu tenho muitos sermões. Porque é diferente, a pregação do estudo é diferente, né? É diferente. Se você vai aplicar um estudo na igreja, é diferente. Você vai levar ali uma apostila, sim, você vai com base bíblica. Até a forma você vai ensinar você os seus... falar, a oratória, ela muda. Não muda, tem como a pessoa ela dá um estudo pregando. Isso não existe. Não. Porque o estudo exige o quê? O estudo ele exige a concordância bíblica. Você, em dado momento, você para a apostila, você tem que ler a referência, sim, você tem que explicar, você tem que... Então, assim, é diferente. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, se a pessoa ela não entende isso, a pessoa se perde. Então, eu acho assim, que a característica da pregação, isso é muito importante as pessoas entenderem. É por isso que muitos pregam, mas fulano foi lá, igual o pastor falou aí, fulano fez 1, 2, 3 lá e explodiu tudo. Aí vai um outro lá e faz e não acontece nada. Por que ele fez deu certo? Porque ele está dentro do chamado dele, do estilo dele, da intimidade que ele tem com o Espírito Santo. Aquilo é algo com ele. É algo com ele. Sim. E aquilo acontece. Então, eu acho que as pessoas têm que entender isso. Isso é muito importante. Porque o que acontece? A gente, quando a pessoa ela quer herdar, igual o pastor falou, os 3 jeitos. Aí, se a pessoa ela vê aquele pregador é famoso, cresceu, então eu vou imitar ele que eu vou crescer também. É por engano. Aí ele se frustra. Isso. E acaba saindo do... Isso, porque não vai acontecer. Por quê? Porque aquele estilo Deus deu para aquele Deus chamou ele com aquele propósito, Deus... então não adianta a pessoa imitar que nessa. Acho que cada um tem que ser do seu jeito. Né? Cada um tem que ser do seu jeito, do jeito que é, falando arrastado, bonito, ou lento, ou acelerado, do jeito que é. Se a pessoa tiver sinceridade de vida com Deus, vai fluir. Do jeito que ele é, Deus vai usar ele. Deus vai usar ele. Deus vai usar ele. Deus vai usar ele. Bom buscar conhecimento, muito bom. Muito bom, né? Buscar o conhecimento é maravilhoso. Mas aquela simplicidade de deixar Deus te usar, sim, é ótima. É muito importante. Muito importante porque eu já vi relatos de pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas botava a mão no enfermo, repreendia a enfermidade e o enfermo era curado. Então, é aquilo que a gente fala, precisa de tomar cuidado, porque... Tem que tomar cuidado, pastor, porque é aquilo que o pastor falou, porque às vezes a gente tem que estudar, isso não tem como. Sim. Principalmente pastor, né? Se preparar. Falando nisso, nós temos até uma escola teológica lá agora na nossa igreja, né? Certo. Começou agora, né? Sim. Desde o ano passado eu já vim alinhando, né? É um núcleo, né? O núcleo da faculdade SETES. Então essa faculdade tem muitos núcleos, né? Pelo Brasil, e nós instalamos um núcleo na nossa igreja. Começou segunda-feira agora, dia 10, né?
é o básico de teologia. Então, porque nós queremos dar uma formação para os nossos obreiros, porque nós temos alguns obreiros lá capacitados que já vieram pronto, né? Alguns irmãos que vieram do Belém, que é presbítero, tá? Que a gente já não são obreiros. Você tem alguma dificuldade, pastor? Você tem alguma dificuldade quando vem obreiro formado em relação ao obreiro que você forma? Pastor, eu não tenho. Não, né? Eu não tenho porque a dinâmica do trabalho que eu faço é assim. O obreiro que ele vem de fora, ele tem que se adaptar com a visão do ministério. Sim, porque em alguns casos não é muito viável. O obreiro vem formado, chega lá, ele querer mudar a liturgia de culto, a forma do pastor conduzir, né? Porque na verdade... Quando uma pessoa ela se decide congregar com a gente, né? Ela resolve lá as pendências que ela tem do ministério dela, ela vem conversar com a gente, primeira coisa que eu faço é uma visita. Ó, irmãos, vamos sentar, que a gente precisa conversar. Então, eu já sento, faço uma visita com a pessoa, que geralmente dura muito, 2, 3 horas, e ali eu já alinho, eu falo a visão do ministério. Eu falo, irmão, o irmão veio daqui, aqui nós trabalhamos dessa forma, a gente trata os obreiros dessa forma, a visão do ministério é dessa forma, então nós já passamos a visão. Então, dificilmente eu tenho problemas, dificuldades, porque eu já passo a visão do ministério. Já explicado antes, né? Porque o corpo de obreiro que nós temos, a grande maioria é eu que levantei. Então, eles já são discipulados da minha forma. Sim. Então, os que vêm têm que entrar na visão. Se adequam à forma deles. Se a pessoa estiver disposta a ela se enquadrar na visão, amém. Se não tiver, eu já falo, irmão, é bom você pensar bem, porque assim, a gente não vai distorcer a visão. Sim. Então, a visão é essa. Então, é assim que eu penso, igual em caso de obreiros, né? Nós temos 2 congregações ativas aqui em Itaquá. Fora essa congregação que o senhor dirige, nós temos outra aqui em Itaquá também. Nós temos uma aqui na estrada do Campo Limpo, que é o templo sede, e nós temos outra no Parque Macedo. No Parque Macedo nós temos outros. O servo de Deus que está lá, que é o presbítero Cláudio, que está dirigindo lá, ele foi 30 anos da Assembleia de Deus. Então ele veio congregar comigo, né? Então quando eu resolvi abrir a congregação, eu sentei com ele e alinhei ele e a família. Falou, é assim a visão. Então eu vou colocar o irmão lá, mas o irmão tem que continuar com a mesma visão do ministério. E ele aceitou e está dando certo. Está dando certo. Ele já está lá, está fluindo, então é uma benção, né? Nós estamos alinhando agora também, né? Um outro pastor, que nós estamos abrindo uma outra congregação agora. Então já sentei com ele, já conversamos e já alinhamos. Sim. Então já alinhamos. Então são questões ministerial. Então assim, no meu caso, eu não tenho um problema, porque a pessoa vem sobre o estilo de pregar, e eu falo, irmão, o estilo de pregar, você continua com o seu. Livre. Deus te deu, é livre. Não tem, né? Agora, a visão de ministério não tem. Tem algum obreiro lá que imita o jeito do pastor? O meu? Isso é muito calmo, né? Eles tem uns que imita brincando, né? Quando a gente está numa roda assim, comendo pizza ou conversando, eles imitam brincando. Agora, ministrando, não. A gente vê alguns ministérios aí que eles até falam como líder, né? A característica é do líder. Sim, sim. Então, eu acho isso interessante. Isso, na minha concepção, eu acho que é um discipulado bom. Mas eu acho que nós temos que respeitar, porque às vezes se você pega uma pessoa, um exemplo, mais alterada e tudo, e você vai querer mudar a personalidade, porque isso é questão de personalidade, não é nem caráter. É personalidade, a pessoa é aquilo. É porque eu acredito que se o obreiro ele se parecer com o líder, e o líder for alguém que possa ser espelhado, é interessante. Isso é bom. Né? Eu costumo dizer assim, eu saio daqui nós saímos daqui de Itaquá e na maioria das quarta-feiras, não são todas, que tem algumas exceções de às vezes que não dá mesmo. Nós vamos ouvir o nosso pastor na sede, que é lá em São Mateus, na Avenida Mateu Bem, Pastor Deró. Ali é o de Deus. Campo de São Mateus. Então, nós temos o prazer de sair daqui, né, uma vez por mês, na reunião de obreiros. Nós vamos para lá e ele ministra, e toda quarta-feira quem dá a doutrina é ele. Então, nós temos o prazer de ir ouvir o nosso pastor. Porque a visão do nosso presidente, qual que é? Você vem aqui,
aprende aqui aquilo que precisa ser colocado lá. Lá na congregação. Quando você tem um líder que ele entende isso, você tem um obreiro do teu lado que entende isso, você ensina na sede, né? Porque é obrigação do pastor ensinar a igreja. E porque assim, você pode ter teu ministério, ter 200 igrejas, mas os que estão nos locais, eles precisam entender que não tem 200 igrejas, é uma igreja. É uma igreja só. E a visão é a mesma. E não tem 200 pastor, tem um pastor. Um pastor só. E o pastor da igreja se chama pastor Washington. Isso. Que nem o nosso caso, o campo de São Mateus é um campo bem grande, um vasto campo, abençoado, abençoador. E nós sempre aprendemos que a ADSM ela tem um pastor, e o pastor se chama Pastor Deiró, que é o nosso pastor. Nós somos os pastores auxiliares, que é na onde o braço dele não alcança, nós precisamos ajudar ele a alcançar. Ele é a cobertura geral, né? Tá todo mundo naquela submissão. Então, se nós entendemos que nós aprendemos ali na nossa sede o que precisa ser passado aqui local, essa igreja local vai crescer com essa visão. Isso. E aí que nós estávamos falando, quando você alinha o seu obreiro, explica a visão do ministério, e ele entende a visão do ministério, a possibilidade do ministério crescer, ela é muito grande. É muito grande do que porque existe um alinhamento. Você já pensou se você coloca um obreiro em uma congregação, que ele ensina a congregação que a sede, ele ensina não amar a sede, e a sede é como se fosse a mãe. E a congregação que cuida da sede, né? Sim. Então, ele ensina a igreja a não amar a sede. No dia que o pastor presidente pede para a congregação vir, ninguém vai. O pastor vem sozinho. Ele vem sozinho e fala, pastor, o povo não quis vir. Mas por que o povo não quis vir? Porque ele colocou na mente dele lá que ele ensinou errado. Ensinou errado. E isso se dá muito, o pastor Washington, quando o obreiro que está na congregação, ele não frequenta a sede. Isso, é isso mesmo. Eu não sei como é que funciona lá. Porque esse trabalho é obrigatório. O obreiro, pastor local, ele tem a obrigação de estar na sede. Sim, né? Nosso sistema também funciona assim. Lá vocês também. A ceia lá, ela é não, uma então, ceia. A ceia ainda não é, ela é separada ainda. Separada, né? Separada, mas nós temos a nossa escola toda terça-feira, e na nossa escola de terça-feira todos os obreiros do ministério daqui de baixo, desde que seja de outras congregações, tem que participar lá toda terça. Por quê? Porque nós temos uma visão do ministério, então na terça-feira a gente já dá um ensino ali, palpado na visão do ministério. Então eles vão ali. Se tem domingo quem prega mais na igreja lá? O senhor ou os obreiros? Domingo eu prego, né? A ceia, o senhor que prega também? Ceia só eu que prego, né? Uma vez ou outra eu trago alguém assim mais difícil. De confiança que você porque entende. Também eu tenho um conceito assim, porque eu acho que ceia é uma coisa muito séria e outra. E também, algumas vezes eu trouxe alguns pregadores e acontece o quê? Eu tenho para mim assim, que ceia, nós vamos ali fazer memória, né? Sim. Da morte, da ressurreição. Então tem que ser uma mensagem. Você prepara, né? Algo relacionado àquilo ali. E aí quando você traz alguém de fora que vai pregar uma coisa que não tem nada a ver com a Santa Ceia, aí você está diante daquela mesa bonita, todo mundo ali, aí o camarada vem, um exemplo, prega uma mensagem que não tem nada a ver com a ceia. Não, a mensagem de ceia tem que ser cruz, tem que ser calvário. Tem que ser mostrar a mensagem da cruz, né? Isso, tem que. Então, assim. Mas eu já tenho um costume, toda ceia praticamente ali, eu que ministro. Uma vez ou outra eu trago alguém de fora assim, mas pessoa que eu já trago sabendo que ele vai fazer a coisa certa. Já conhece. Agora, aos domingos, eu estou usando, né? Estou usando os obreiros da casa, eu prego, tem uns obreiros bons lá, umas irmãs boas. Sim. Que ministram, então eu procuro usar eles, né? A gente estava falando do pregador, ele tentar imitar o outro lá, enfim, mas você vê que na música já é diferente. Porque você pode colocar um camarada para cantar, e ele canta, uma irmã canta, e você pode colocar outra irmã para cantar o mesmo louvor. E a manifestação de Deus, ela acontece, né?
Você vê que na área da música o louvor aí já é diferente. Você lá no ministério lá é bem voltado à questão da música, né? Muito voltado. Muito usado. Você tem um período, todo culto de adoração? Tem um período grande. Praticamente o louvor é 50 minutos direto sem parar. 50 minutos interrupto. Não, a igreja em pé ainda. Sim. Assim, porque na verdade... A gente abre o culto 8 horas, que dá uns 10 minutos, uma oração, uma palavra inicial ali de 10 minutos. Sim. Já passa por louvor e eles vão entregar praticamente umas 15 para as 9, Sim. né? Porque a gente passa por pregador 9 horas. Aí termina que hora? 10 horas. 10 horas. Então, 10 horas. Isso aí, a liturgia do culto, 1 hora de palavra. 1 hora, não, 1 hora de palavra, menos de uma hora não dou, não. É que nem lá na igreja que eu tô indo lá com a minha filha lá, no mínimo ali 1 hora de palavra. 1 hora, sempre, né, pastor? Porque assim, inclusive eu já comentei com alguns irmãos aquela questão de louvar 50 hinos e vamos para a parte principal, que é a palavra, e dá 10 minutos. 10 minutos. É que Deus não vai falar em 10 minutos, Deus fala. Deus fala até em 10 minutos. Mas tem 1 minuto, mas... A questão é que o pregador ele se prepara, a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Aí o pregador se preparou para uma mensagem de 1 hora. Aí você vai dar, seja até que 20 minutos, meia hora, mas dependendo do caso, não tem como, pastor. Eu acho complicado. Que o mínimo da palavra é 1 hora, é lógico. Se você vai colocar uma pessoa que não tem conteúdo para 1 hora, aí ela vai encher a linguiça que a gente fala, né? Encher de linguiça. Perdeu. Aí não dá, mas assim, se é uma pessoa que tem um conteúdo bíblico, pessoa que tem uma mensagem boa, né? Aí eu coloco 1 hora. Agora sim, no meu caso, quando é um obreiro que nós estamos formando, primário, aí para não assustar ele, geralmente eu faço o quê? Eu falo, você tem meia hora. É que na verdade... Aí eu vou avaliando. É que na verdade o obreiro, ele precisa de... Nós temos no nosso campo aqui, a TV ADSM. Sim. E a TV ADSM, ela dá oportunidade para os obreiros ministrar uma palavra, né? E lá ele ministra uma palavra de 10 a 15 minutos e vai pro YouTube. Sim. Então alcança muitas pessoas a palavra que ele... E alguns obreiros têm dificuldade de falar, né? Sim. Então isso é uma forma que faz com que ele se prepare melhor uma palavra, uma forma também... Porque dá o tempo correto para ele naquele momento. Conforme ele vai evoluindo... Sim, aí a pessoa porque na verdade assim, quando você é um pastor presidente, dificilmente você conseguir estar em todas as congregações. Por isso que você tem o seu representante lá, que é o pastor local. Que é o pastor local. Ele não é o pastor da igreja. Tem que pensar bem isso aí. Ele é o dirigente local, ele é um pastor auxiliar. O pastor da igreja é o presidente. Então, ele não consegue estar lá. Qual é a forma que você vai saber se o que ele está entregando lá é justamente aquilo que precisa ser entregue, sendo que você não consegue ir lá sempre? É trazendo ele perto de você. Sim. E em 10 minutos, 20 minutos, você consegue avaliar se ele tem colocado ali, isso né? Mesmo. Às vezes deixando ele dar uma saudação ali na sede ali, você já consegue observar ele. Já consegue observar. Muito bacana isso daí. Pastor, eu sei que o tempo nosso já não permite mais a gente se estender, mas vai ter outras oportunidades de nós estar junto aqui, né? Só relembra para nós aqui o endereço da igreja. Isso, o endereço é a estrada do Campo Limpo, 1634, Jardim do Vale, Itaquaquecetuba. E lembrando, pastor, que nós começamos lá o curso teológico, né? Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós estamos com uma promoção lá da mensalidade de R$75. Né? O curso é um curso válido, né? Sim. Em todo o território nacional, né? A nossa carteirinha do curso, ele tem desconto no shopping, estacionamento, cinema, livraria evangélica. Então é um curso, é uma faculdade bem conceituada, né, o básico, aceito na maioria das faculdades teológicas, e nós estamos com a promoção lá, R$75 a mensalidade, é lá na igreja mesmo. De qualquer ministério pode ir lá, de qualquer que vocês abraçam. Ateu, sim. espírita, quem budismo, quiser ir lá... É livre, é o estudo da palavra, qualquer pessoa pode fazer. Os cultos lá são
Os cultos lá é terça-feira, escola bíblica. Quinta hoje, que é a quinta profética, um culto forte. E domingo também um culto forte, que é o culto da família. Culto da família. Culto mesmo é quinta e domingo. Terça-feira. Terça-feira, escola bíblica. Escola bíblica. Então, e na segunda, o curso teológico. Igreja Visão do Altar. Igreja Visão do Altar. Nós temos Instagram, Facebook, canal, tem tudo lá também. O Instagram tá Visão do Altar, tá... Ih, rapaz, agora eu não vou saber, porque é o pessoal da mídia, ela tem um pessoal que mexe só com isso, né? Então a gente mas aí... mas se entrar lá, colocar lá... Não, nós vamos deixar na descrição aqui, o pessoal que assistir esse bate-papo nosso aqui, eles vão ter todo o endereço da igreja lá, o endereço da rede social. Mais uma vez, para mim foi uma honra receber o senhor aqui. Amém, aquele dia o senhor veio para ministrar durante um culto, né? Sim. E hoje o senhor veio para contar um pouquinho da história da igreja, e para nós é sempre um prazer. Creio que essa é a primeira de muitas que virão. O senhor sempre bem-vindo, né? E se Deus quiser, uma hora nós estaremos lá para poder dar glória a Deus junto, misturado Amém. Com aleluia. Glória a Deus. Tá? O senhor é sempre bem-vindo. O senhor quiser despedir dos nossos os irmãos que nos assistem, nos acompanham, fica à vontade, pastor. Amém. E nós vamos encerrar esse bate-papo aí. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui a oportunidade que o pastor Marcos nos concede. Foi uma alegria estar aqui nesse bate-papo, né? Tivemos aqui a oportunidade de conversar diversos assuntos, né? Principalmente acerca do ministério, né? E fiquei muito feliz, pastor. Que Deus abençoe, que Deus prospere muito esse trabalho que o pastor está fazendo. E é isso aí, estamos juntos e eu creio que é a primeira de muitas. Amém, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. E até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal, o canal Na Mira dos Labaredas. Já tem conteúdo lá. Então, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos e sempre vai ter aí um bate-papo interessante desse aqui para compartilhar com vocês. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.